Olá, galerinha do segundo e terceiro ano, preparados para mais uma aula? Vamos começar? Olha só, esses encontros estão sendo preparados com muito carinho por todos nós, os professores. Eles fazem parte do projeto Educa Belém Aprendendo em Casa. É isso mesmo. Pode chegar, senta, que a aula vai começar. Para iniciar, olha aqui nas imagens comigo, nós vamos ver o que nós vamos estudar hoje. Nesta aula, nós iremos trabalhar diversas habilidades. Está aí as habilidades, eu não vou ler todas, mas fica o registro para os professores que estão assistindo fazer o print. Nós vamos retomar a história Doroteia, a Centopeia, da escritora Ana Maria Machado. Vamos trabalhar pontuação, quantificação, registro e agrupamento, escrita dos numerais. Para que você aproveite tudo, nós precisaremos de caderno, lápis, borracha, tesoura, cola, tampinhas de garrafa PET, palitos de picolé, papel colorido. Seja muito bem-vindo à nossa aula. Vamos ler o texto Ruas e Brincadeiras. Acompanhe as imagens comigo e acompanhe a leitura. Ruas e Brincadeiras. João era um menino que gostava de jogar peteca, bola, empinar pipa. Entrava no mundo da fantasia, brincava com pedra, areia, tampinhas. Gostava também de apostar com os amigos as cores dos carros: branco, preto, vermelho, prata. Também passava horas olhando nuvens e criando histórias. Um dia, sua mãe pediu para que ele não saísse mais de casa. Mas por que, mãe? Perguntou João. A mãe disse que era por causa de um vírus que estava se espalhando pelo mundo todo e assim todos deveriam se cuidar ficando em casa, lavar bem as mãos e usar máscara se fosse preciso. Ele não se conformava em ficar em casa, longe dos amigos, da escola, da igreja, do sítio da avó. Ouvia falar de quarentena. Agora contava da janela as pessoas, os carros, motos, bicicletas. Com a longa espera, ele começou a olhar para dentro de casa. E que surpresa! Percebeu que sua mãe estava mais tempo em casa e assim podia lhe dar mais carinho. Tinha frutas e palitos, belos personagens de uma história. Havia várias formas: o retângulo da porta, da mesa, do chão, do teto, da toalha, o quadrado da janela, do quadro, do lenço que sua mãe usava na cabeça, o círculo do assento do banco, do tapete do quarto. João passou a desenhar. E o botijão, que era um cilindro, virou o guardião da cozinha. Sua bola, que era uma esfera, virou o mapa-mundi para achar o tesouro. Quando chovia, João percebia que os sons dos pingos viravam música. E assim foi olhando durante a tal quarentena e conhecendo melhor o seu lar. Ajudava a mãe com receitas, fornecendo os ingredientes. Fazia bonecos com o miolo do pão. E assim os dias foram se passando. João viu que hoje o mundo entrava pela janela, pela internet de vez em quando, pela televisão, pelo rádio. Assim, através de sua imaginação, deu vida e alegria à sua casa, que era o melhor lugar do mundo. E aí, crianças, gostaram do texto? Deu para perceber o quanto João ficou triste depois que ele não pôde mais sair? Olha só, eu quero conversar uma coisa com vocês. Melhor, eu quero perguntar. Como é que vocês estão se sentindo hoje aí em casa? É importante falar. Vocês estão felizes? Não? Estão preocupados? Tristes? Chateados? Aborrecidos? Deixa eu te contar. Tudo
isso que você está sentindo é normal. É normal a gente se sentir assim de vez em quando. A professora também se sente assim. Sabe por quê? A nossa rotina mudou. Nós estamos vivendo um momento de pandemia. E isso provoca diversos sentimentos na gente. Mas eu quero te falar uma coisa muito importante. Assim como o João lá em casa ficou triste e ao longo dos dias ele foi percebendo de pequenos detalhes dentro da sua casa que ele não conseguia ver, e ele passou a enxergar e passou a perceber felicidades em pequenos detalhes. E eu quero te dizer que isso também é possível aí na sua casa. Sabe por quê? Porque quando você se sentir triste, preocupado, chateado, conversa, fala, chama o papai, chama a mamãe, fala o que você está sentindo. Deixa eu te contar. Você sabia que quando a gente consegue falar o que nós estamos sentindo, tem o poder de amenizar e até curar os sentimentos ruins que ficam aqui, ó, no nosso coração. Quando a gente consegue colocar para fora, é como um passe de mágica. Tudo vai melhorando e você vai conseguir, assim como o João, perceber coisas que vão te fazer felizes. E você, com certeza, vai voltar a se apaixonar pelo seu dia a dia, pela sua vida. E esse momento tão difícil que todos nós estamos passando, vai passar. E você vai voltar a sorrir e ser feliz. Nós vamos falar sobre o texto Doroteia Centopeia. Quem acompanhou na aula anterior? Olha o nosso cenário, que lindo jardim. Pois é, essa história é uma história de ficção, onde os bichinhos criam vida, tem fala, tem voz. Mas sabiam, crianças, que para que tudo isso aconteça, tem uma coisa muito importante que tem que existir no texto? Você sabia o que é? Eu vou te contar. É a pontuação. Sem a pontuação, crianças, o texto não tem sentido nenhum. Ele vira um aglomerado de palavras. Nós precisamos entender como funciona para poder escrever um texto com as pontuações corretas. Vamos acompanhar nas imagens? A gente vai ver alguns exemplos que a história nos mostra. Aí, pontuação. Eu trouxe para vocês um momento da história que vai citando, que vai listando os bichinhos que fazem parte dessa história. Observem que eu vou ler com vocês do jeito que está aí, certo? Vamos lá. Formigas, abelhas, besourinhos, borboletas, grilos, num corre-corre, num pula-pula, num voa-voa, para lá e para cá. Ai, cheguei, eu até cansei, crianças. Sabe por quê? Porque alguma pontuação está faltando nesse trecho da história. O que será que está faltando? Vou dar uma dica, acompanhem. Ah, olha só, estão vendo esses espaços? O que será que está faltando aí? Para que eu consiga ler com mais entonação, com mais compreensão, com mais clareza, está faltando, crianças, a vírgula. Olha só, como fica melhor a leitura. Formigas, vírgula, abelhas, besourinhos, borboletas, grilos, num corre-corre, num pula-pula, num voa-voa, para lá, para cá. Perceberam como a vírgula faz muito sentido dentro de um texto? Sem ela, fica difícil a leitura. Vamos avançando com mais um momento da história da Doroteia Centopeia, onde uma personagem da história se preocupa, assim como todos os outros bichinhos, em saber. E ela diz assim, a Joaninha, muito preocupada, diz assim: quem sabe se ela não está doente? Perguntou a Joaninha, e todos gritaram: isso mesmo, vamos chamar um médico? Gente, essa leitura fica muito corrida. Não conseguimos entender completamente o sentido do que o texto quer nos dizer. Por que será? Possivelmente e claramente está faltando pontuação. Olha a dica aí, crianças. Onde tem os quadradinhos amarelos é onde entram as pontuações. Antecedendo a fala do personagem vai entrar um sinal, após a sua pergunta entra outro, e aí nós vamos acompanhar no próximo momento. Agora eu vou mostrar a vocês as pontuações que estavam faltando para dar sentido a essa história, a esse fragmento do texto. Olha só, antes da fala do personagem, da personagem Joaninha, nós precisamos colocar outra versão indicando que a personagem está falando na história. Quem sabe se ela não está doente? É uma pergunta? Ponto de interrogação.
Perguntou a Joaninha. E todos gritaram. 2 pontos. Vai vir a fala da personagem, dos personagens. Isso mesmo, como os personagens estão falando, olha o travessão aí à frente, e eles estão demonstrando muita admiração, muita força, muita alegria. Isso mesmo. Vamos chamar um médico para ajudar a centopeia? Entenderam um pouquinho? Fica tranquilo que eu tenho mais algumas dicas para vocês, para que você entenda um pouco melhor sobre pontuação. Vamos acompanhar novamente nas imagens? Vamos lá, crianças, vamos acompanhar os sinais de pontuação. Todos os exemplos que eu trouxe a vocês foram retirados do texto Doroteia Centopeia. O primeiro exemplo é o uso da vírgula. Usa-se a vírgula quando queremos listar mais de 2 elementos. A gente também usa a vírgula em outros momentos, mas neste momento nós precisamos focar neste. Olha o exemplo. Formigas, vírgula, abelhas, vírgulas, besourinhos, vírgulas, borboletas, vírgulas, grilos. A vírgula aí separando e listando os elementos. Outro sinal que eu trouxe de pontuação a vocês é a interrogação. Usa-se a interrogação quando queremos fazer uma pergunta. Olha aí a pergunta sendo feita. Quem sabe se ela não está doente? Olha o sinal de interrogação no final da frase. 2 pontos. Usa-se o sinal de 2 pontos para indicar o início de uma fala ou de uma explicação. Todos os amigos de Doroteia estavam preocupados e queriam notícias dela. O doutor Caracol explicou. 2 pontos. E logo depois da explicação vem a fala do personagem. Usa-se o travessão para indicar a fala do personagem. Olha aí o travessão. O doutor Caracol explicando que a Doroteia tinha topadas com os pés da frente dos 2 lados, unha encravada no pé número 18 do lado esquerdo e no 27 do lado direito. Tadinha da Doroteia. Nós também trouxemos a exclamação. Usa-se a exclamação quando queremos demonstrar algum sentimento, como surpresa, alegria, admiração. Que horror! Coitadinha! Oh, os animaizinhos do jardim muito preocupados com a Doroteia. Ponto. Usa-se o ponto para indicar o final de uma frase, de um parágrafo ou de um texto. Sapatos apertados. Ponto. Ela até hoje usa os sapatos que botou no dia em que aprendeu a andar. Ponto. Já deixei com ela a receita de sapatos novos. Ponto. Até logo. Bem, até logo. Compreenderam? Um pouquinho sobre pontuação. A partir de agora, crianças, nós precisamos ficar mais atentos a esses momentos do texto. Sem eles, como eu falei logo lá no início, não existe um texto, e sim um aglomerado de palavras. A partir do momento que a gente coloca a pontuação e no local ideal, no local correto, você vai ver que você consegue colocar todo um sentido para um texto. E é isso que um texto precisa, para que o leitor possa compreender claramente o que nós queremos passar nesse texto. Então, nesse texto ficou claro o que a Ana Maria Machado queria nos passar. Compreenderam? Acompanharam? Prestaram atenção? Sim? Então, vocês vão ser capazes de fazer o nosso desafio. Vamos ao desafio? Acompanhem comigo. Hora do desafio. Pontue corretamente a frase. O que será que ela tem? Atenção, é um personagem falando e fazendo uma pergunta. Qual é o sinal que antecede a fala do personagem? Qual é o sinal que vem no final da frase se está sendo feita uma pergunta? Olha a resposta. Travessão. O que será que ela tem? Ponto de interrogação no final da frase, da sentença. Vamos a mais um exemplo. Pontue corretamente a frase. Que horror! Coitadinha! Olha aí o personagem falando na história, qual é o sinal que antecede. E se está muito surpreso com a situação que a Doroteia passou, qual é o sinal que vem depois. Olha aí a resposta, travessão antecedendo a fala do personagem e a exclamação para mostrar toda a surpresa com a situação que a Doroteia passou. Ok? Acompanharam? Acertaram? Ah, fico muito feliz. Parabéns! Voltei! A história da centopeia, que vocês viram na aula passada e viram na aula hoje, diz que a Doroteia, ela tem 50 pares de sapato. Ela quer comprar os 50 pares de sapato. 50 é um número. E você,
sabe o que é número? Sabe por onde eles estão? Vamos relembrar aqui comigo? O número, ele está fora do ambiente escolar também. Às vezes, nós pensamos que o número ele está apenas no ambiente escolar. Isso não é verdade. As noções de matemática, elas ocorrem também com informações das atividades cotidianas. Por exemplo, quando nós manuseamos o celular, ao ligar e desligar a televisão, ao escolher o canal que você quer assistir, o seu programa predileto, em medições, você faz comparações. Será que a sua altura é a mesma altura dos seus pais, por exemplo? E quando você organiza a sua rotina de acordo com os horários, com o período do dia, se é manhã, se é tarde ou se é noite. Por exemplo, agora pela manhã, temos a videoaula. Ao utilizar as unidades de medida e de peso, por exemplo, ao comprar 1 litro de açaí lá na feira, ao se localizar pela numeração da sua casa, você está utilizando o número localizador, que orienta quanto à direção da casa, a distância e a localização da sua casa em relação a um referencial. Já o número identificador, ele está nas datas, nos telefones, nas placas dos automóveis, na camisa das jogadoras. O número, enquanto numerosidade, ele tem um significado de quantidade. Observem aqui embaixo a caixinha de chocolate. Nessa caixa tem exatamente 23 chocolates. Tem o número como cálculo, que resulta de uma operação, e o número como medida, quando ele é resultado de uma mensuração. Vejam que as ideias de número e a ideia de senso numérico, ela já faz parte do nosso cotidiano. E de que forma nós reconhecemos? Através do nosso ouvir, do nosso falar, do nosso olhar e do nosso manipular. E é sobre a manipulação de materiais que auxiliam na contagem e no desenvolvimento do senso numérico que nós iremos falar hoje. Para começar, vamos compreender a ideia de número. Para que serve o número? O número ele serve para estimar quantidades, ele serve para registro e quantificação, ele pode ser compreendido a partir da correspondência 1 a 1, da contagem por agrupamento e do reconhecimento dos símbolos numéricos. Por quê? Porque nós precisamos contar e representar os números. E o que é comparação? Comparação é o ato de estabelecer diferenças ou semelhanças entre um ou mais objetos. Por exemplo, esta flor ela é maior que aquela. Maior significa que ela é em relação à flor menor, ela é maior. Logo, ao comparar os tamanhos, nós percebemos uma diferença entre as flores. Eu moro mais longe que ela. A abelha é menor que a borboleta. E eu tenho a mesma quantidade que você. Observe que estão em negrito as palavras que representam justamente essas diferenças ou essas semelhanças. Se eu tenho a mesma quantidade que você, logo, as nossas quantidades, elas são iguais, elas são semelhantes. Acompanhe aqui comigo uma atividade de comparação. Observe a Joaninha. Em relação à segunda Joaninha, ela é igual ou ela é diferente? Observe os atributos, o tamanho, a cor, a quantidade. Ela é exatamente igual. Nós utilizamos esse sinal para representar. Observe o caracol, ele é igual ao outro? Observe seus atributos, a cor, o tamanho, a forma e a quantidade. Ele é diferente em pelo menos 1 ou 2 atributos, na cor, não é? E na posição. E as formiguinhas? A quantidade de elementos pode ser representada pelo numeral 3? Será? Vamos contar? 1 formiguinha, 2, 3. É igual também. Nós falamos que o numeral 3 ele está representando
essa quantidade, que são 3 formiguinhas. No conjunto das flores, a quantidade ela pode ser representada pelo algarismo 7? Vamos contar? 1, 2, 3, 4, são 5 flores. Logo, são 5 unidades, que é diferente dessa representação numérica do 7. 7 tem 2 unidades a mais que o 5. E o 5, em relação ao 7, ele tem 2 unidades a menos. Logo, é diferente. E agora, os números 9 e os números 10, em relação um ao outro, eles também são diferentes. Vejam que o 10, ele compreende uma dezena. E o 9, um conjunto com 10 unidades, diferente do 9, que tem uma unidade a menos. Por que é importante essas compreensões, criança? Por quê? Porque nós precisamos quantificar e registrar. Mas antes, vamos fazer uma estimativa. A estimativa, ela auxilia no senso numérico. Para a estimativa de hoje, eu trouxe aqui para vocês um potinho cheinho de tampinhas. Mas observe que se você não tiver uma quantidade de tampinhas em casa para fazer essa estimativa, você pode fazê-los também com palito de fósforo, com palito de picolé, com canudinho ou até com os carocinhos de feijão. Como é que funciona? Você coloca todos esses materiais dentro do potinho e você tenta imaginar, fazendo um juízo de valor, qual a quantidade será que tem aqui nesse potinho? E você faz o registro no papel. Faça aí com os seus familiares, com as pessoas que estão próximo da sua casa. Quantas tampinhas existem no pote? Olha a opção A, acompanhe aqui comigo. Mais que 15, menos que 5, mais que 100 ou exatamente 50. Dá para fazer essas afirmações que tem exatamente 50? E é possível, olhando bem para o pote, é possível que tenha menos que 5? Será que tem mais que 100? Ou aproximadamente 100? Então, essa atividade nós chamamos de estimativa. Vamos ver como seria se nós distribuíssemos essa mesma quantidade aqui na mesa. Observe quantas tampinhas tem em cada grupo. E eu dividi em 2 grupos, mas é a mesma quantidade. No grupo A, observe que as tampinhas elas foram classificadas de acordo com as cores. E no grupo B, elas têm uma outra forma de organização. Elas não estão classificadas por cores, por nenhum dos atributos. Em qual grupo a contagem foi mais fácil de ser realizada? Então, nós quantificamos os elementos de uma coleção utilizando diferentes estratégias. Na estratégia A, me parece que está mais fácil de realizar essa contagem. E você, o que você acha? Você concorda comigo? Então, crianças, quando vocês manipularam as tampinhas, vocês realizaram uma quantificação, que refere-se à representação do montante de elementos classificados, traduzidos em números, através da contagem e da mensuração. Olhem aí uma perguntinha que tem no nosso texto. Quantos insetos aparecem na história? Então, nós iremos quantificar, iremos representar utilizando o algarismo. Contem aqui comigo. A abelha Zizi, a formiga Tita, a centopeia, o doutor Caracol e uma joaninha. Tem exatamente 5 insetos. Qual é a classificação deles? Insetos que viviam lá no jardim. Então, nesse conjunto de insetos, há 5 elementos. Por que é importante nós estudarmos tudo isso? Porque nós vamos exercitar a escrita dos numerais. E o nosso sistema de numeração, ele tem 10 algarismos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e o 0.
Aqui nós representamos as quantidades. Observe as quantidades de inseto de acordo com o número e com a escrita por extenso desse número. É interessante você fazer essa tabelinha em casa. Invente o conjunto de elementos, represente com algarismo e escreva por extenso. Olha só, a escrita do 2, o 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Essa escrita, ela é importantíssima para você não esquecer, porque a partir, inclusive, desses algarismos, você irá formar outros numerais. Você pode, inclusive, fazer uma atividade desta forma. Você vai organizar a escrita por extenso com o número que representa todas essas quantidades. Então, você pode brincar com os nomes, você pode brincar com os números e inventar outras atividades também. Então, crianças, hoje nós estudamos pontuação, estudamos um pouco de classificação, você iniciou a compreensão da ideia de número, você fez comparação e você também fez estimativa. Então, agora eu vou passar uma tarefa de casa. Observe, acompanhe aqui comigo. Peguem o seu caderno, escreva o nome da escola, o seu nome, a data de hoje, tarefa de casa. Quais animais aparecem na história? Escreva por extenso a quantidade de animais que aparecem na história. Essa é a sua tarefa de casa. Fiquem em paz. Até a próxima. Beijos.